Graça e paz, meus queridos. E para mim é um prazer estar aqui, eu quero dizer isso. Que bom é estar aqui, saber que você está aí, não é? E que o fato de eu estar aqui, você estar aí, estarmos juntos, é por causa da palavra de Deus, porque ela tem atraído a nossa vida, né? Porque nós sentimos necessidade dela, que nós queremos ela. Isso é muito bom, né? Estamos aqui reunidos diante desse grande Deus, não é? Que fala conosco poderosamente pela sua palavra. E, para mim, hoje é efetivamente a nossa última reunião, o nosso último encontro como Escola Bíblica Digital, né? Na verdade, tecnicamente, a semana passada foi a última passagem do roteiro do Evangelho de Marcos, e hoje só está acontecendo, pois eu pedi ao pastor Éder essa oportunidade de fazer um fechamento aqui, compartilhar coisas, alguns detalhes de algo que acredito Deus tenha colocado no meu coração e que para mim foi muito útil refletir, meditar, tem sido, e desejo que também sirva para a sua edificação, para a sua meditação, de alguma forma. Tá bem, meus queridos? E agradecer aí o pastor Éder pela confiança, especialmente por essa oportunidade aqui, fora já do roteiro. Seguir juntos, como sempre temos feito, vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos dirija. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças, te louvamos, porque quão bom, Senhor, é te ouvir, quão bom é sentir o toque do teu Espírito, ó Deus, quando lemos a tua palavra, desejando te conhecer mais, desejando ouvir a tua voz, que é inconfundível. Senhor, só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna. E é por isso que estamos aqui, desejando te ouvir. E pedimos a ajuda do teu bom Espírito, que ele nos conduza, nos tome pela mão e nos ensine um pouco mais daquilo que é útil para nós sabermos neste nosso tempo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos sem mais. O tempo sempre me pareceu correr aqui. Vamos então seguir para o conteúdo, né, que foi separado hoje para a nossa meditação aqui. Nós, então, estivemos, ao longo de todos esses encontros, né, meditando sobre os milagres de Jesus, com base nos textos do Evangelho de Marcos. Em uma das lives eu tive a oportunidade de fazer um pequeno destaque sobre o pão, né? E nessa mesma live eu tive a intenção de falar um pouco sobre outro tópico, né, que me chamou muita atenção, que era sobre o barco. E não foi possível. Então, foi a motivação desse pedido, desse último encontro. E é sobre ele que nós queremos falar, né? A gente falou muito, né? Me chamou muito a atenção, e eu até confesso que procurei explorar bastante, isso dessas viagens de Jesus, desses deslocamentos de Jesus pelo mar da Galileia com os apóstolos, não é, que a Bíblia nos apresenta, os evangelhos nos apresentam esses translados deles, que aconteciam especialmente à noite, né? E nós vimos aí os discípulos passando apuros, né? Mesmo obedecendo a ordem de Jesus, mesmo indo na direção que ele havia designado, desafios, né, se levantaram no mar. As ondas, a força do vento contrário, né, isso desafiou ali os apóstolos, né? E, ao meu ver, isso tem muito para falar conosco e nos ensinar nesse tempo que nós estamos vivendo. E foi por isso, essa foi a motivação de eu ter tomado a ousadia, né, ter tido a ousadia de ter feito algumas análises um pouco mais abrangentes, né, que fugiram, né, ao contexto do nosso barquinho, né, da nossa igreja local, até da Convenção Unida. Eu propus em alguns momentos uma reflexão assim sobre um cenário do evangelho mais amplo, né, no Brasil, até no mundo, talvez, a fé cristã no mundo, a gente mostrou algumas coisas, mas o propósito foi esse, assim, de nós nos situarmos aonde o nosso barquinho está, né, no mar dessa vida, né? A gente está no barquinho com Jesus, mas o mar é esse aí, os ventos são esses que se contrapõem. Então foi esse o propósito, meus queridos, é de tentar contextualizar, trazendo uma reflexão com base nisso que eles vivenciaram, trazendo algum ensino para nós. E eu também explorei, senti explorar
e comparar aí esses ventos contrários a tudo aquilo que se opõe ao Evangelho, né? Especialmente doutrinas, ensinamentos que se contrapõem à palavra de Deus, ou que distorcem a palavra de Deus, ou que negam ao Jesus verdadeiro, que é o das Escrituras. Jesus falou certa vez: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão. Então, o único Jesus verdadeiro, que faz saltar rios de águas vivas do interior da gente, é o Jesus que é conforme as Escrituras. Qualquer outra versão de Jesus que não seja bíblica não é a verdadeira e, portanto, não nos interessa. E ao longo da história da igreja, muitos ventos de doutrina sopraram. E sopraram para apresentar um outro Jesus, né? Jesus com outras características, com outra história, não corresponde àquele que nós podemos conhecer na Bíblia. E foi com esse propósito também que eu propus essa comparação, na verdade, o próprio apóstolo Paulo, ele compara, né, ventos de doutrina, ele fala. E hoje ainda muitos ventos sopram na direção contrária à palavra de Deus, ao Evangelho, na direção contrária do que ele propõe ao homem, né? Eu não vou listar aqui as coisas, cada um de nós já é maduro, sabe? Aquilo que nos desafia, né? Viver uma vida santa nunca foi fácil para o povo de Deus, nunca foi um processo natural. Sempre houve a necessidade de uma determinação, né? O desejo de obedecer a Deus, de lutar contra aquilo que se opõe à sua palavra. E assim também é conosco, meus queridos. O mar está aí, as ondas, por vezes, na vida podem nos assustar, os ventos podem nos soprar e até, por vezes, possamos nos cansar, mas Jesus é o mesmo, que está conosco, que traz a calma de volta, que traz a paz e faz ela reinar. E a paz de Cristo é para sempre para nós. Então, vamos avançar. Eu destaquei, né, já em algumas das nossas conversas, que o livro de Atos dos Apóstolos registra que a doutrina vivida pelos primeiros irmãos, né, junto lá com os apóstolos, era simples e singela. Era baseada, a vida deles, a vida da igreja se baseava na doutrina que a igreja havia ouvido dos apóstolos, que eles ensinavam, e isso era compartilhado por todos, né? Era uma maneira de vida simples, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E eu creio firmemente, meus queridos, que nós nunca deveríamos, ou nunca devemos, nos afastar desse modelo aqui. Voltarmos à simplicidade, não é? Voltarmos à singeleza do pão partido em comunhão com os irmãos, na companhia daqueles que também creem no mesmo Jesus, que têm tido uma experiência com o mesmo Jesus. Isso, para mim, faz todo sentido, que o melhor para nós é buscarmos viver isso de novo, em intensidade. E para a reflexão de hoje, eu quero trazer esses 3 tópicos aqui, motivadores, né, da nossa conversa. E o primeiro, né, eu quero, já que falamos tanto de tantos ventos, né, os ismos, né, as heresias e as ideologias que já se levantaram para soprar contra a fé, eu quero destacar a atitude nobre do apóstolo Paulo, né, um dos doutrinadores da igreja, que muito contribuiu, muito foi usado por Deus para erigir, para levantar as colunas, né, que são as doutrinas dos apóstolos, mas o próprio apóstolo Paulo, ele se recusou ser seguido como homem, né? Ele, enquanto Paulo mesmo, né? Ele recusou essa prerrogativa, né, de ter seguidores, pessoas que seguiam a Paulo, né? Ele vai dizer, ele vai encorajar os irmãos, em alguns momentos ele vai ser usado dizendo assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Mas o que ele queria dizer é que eles podiam imitar apenas aquilo em que ele imitava Cristo, né? E não seguir todas as suas ideias acriticamente, tudo que ele dizia, né? Então, em tudo aquilo que ele acertou, o apóstolo, ele encorajou que os irmãos também pudessem ser encorajados com o seu exemplo.
Vamos falar também do Espírito Santo como único intérprete da verdade. É a minha leitura que faço, é o que eu aprendo de tudo que nós estudamos juntos aqui, examinamos, e o barco familiar e o retorno à segurança. São esses tópicos de reflexão. E como a gente falou dos ventos, falou dessas doutrinas perigosas, porque qual o perigo do vento? O vento, ele tinha ele poderia ter a condição de desviar o barco da direção que Jesus havia dado para eles. Ou seja, se eles parassem de remar na direção que lhes foi dada por Cristo e deixassem o vento fazer o serviço, eles iam parar em qualquer outra direção, menos no lugar em que Cristo lhes havia designado. Então, meus queridos, o viver uma vida cristã em santificação e em fé não é necessariamente, não é um processo natural, não é um processo espontâneo da nossa natureza humana. A palavra vai dizer que há um conflito em nós entre a carne e o espírito. E a carne se opõe ao espírito para que o espírito não faça aquilo que agrada a Deus. Mas é buscando a Deus, buscando a sua palavra, orando e mesmo jejuando, usando os recursos que Deus nos dá, a fé que recebemos, lutando e nos esforçando em perseverar nisso, é que nós vencemos os ventos que se opõem. E os ventos são perigosos também porque eles são traiçoeiros, não é? As doutrinas que já se levantaram ao longo da história da igreja e as doutrinas que ainda se levantam hoje, tentando convencer as pessoas de alguma ideia que se contrapõe ao evangelho, elas muitas vezes serão apresentadas com eloquência, com coerência lógica, uma aparência de lógica, de até uma teologia sistemática, bem arrumada, bem arrumadinha, usando de recursos de erudição, de retórica, não é? Textos bem elaborados. E essa doutrina, ela pode e deve lançar também mão dessas coisas, porque se essas coisas são boas, não é? Elas podem também ser usadas para o bem, para o propósito de divulgar a palavra, de comunicar a palavra, né? Afinal de contas, Deus nos deu inteligência, nos deu tempo, nos deu recursos para que nós possamos granjear, né, mais talentos, para que nós busquemos nos aperfeiçoar em tudo, né, que é bom e honesto. Então, usar recursos, né, de uma boa locução, termos coerência lógica na maneira como organizamos a mensagem, termos uma teologia sistemática, bem arranjada, bem fundamentada, até recursos de erudição, de homilética e tudo mais, nada disso é pecado e pode ser bom, mas nada disso por si substitui um elemento que é inconfundível e único, a verdade. Meus queridos, tudo que mais nos interessa é a verdade. Não adianta ter nenhuma dessas outras características, sem verdade não nos interessa. E é por isso que Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito da verdade. Nós não somos donos da verdade, mas há um que é e está conosco, que está ao nosso lado quando nós o invocamos a Jesus, invocamos a Deus. O Paráclitos, o Espírito Santo, vem nos socorrer, vem nos ensinar, vem nos guiar. Ele tem essa missão e ele é Deus também. O Espírito Santo não prevarica, ele não abre mão de cumprir a sua missão. Por isso, nós não podemos substituí-lo por nenhum desses recursos. Ele vem primeiro, não é? Nós confiamos nele primeiro para pregar o Evangelho, para estarmos de pé na presença de Deus. Ele é o nosso ajudador. Então, meus queridos, sobre a recusa de Paulo quanto ao paulismo, Paulo ele vai dizer, né, que o evangelho que ele pregava, e algumas vezes ele vai até dizer, né, o meu evangelho, que Jesus Cristo ressuscitou conforme o meu evangelho. O que ele queria dizer, na verdade, é conforme o evangelho que eu recebi. Porque haviam outros que haviam se levantado pregando um evangelho diferente, que a ressurreição já havia acontecido, que não ia acontecer mais. Mas Paulo corrigiu a trajetória da igreja. E Paulo ficou muito angustiado, especialmente quando esteve preso, já não podia mais visitar as igrejas, sabendo que esses enganadores estavam aí livres, né, andando para lá e para cá, tentando
como um lobo, né, tentando tragar a fé de alguém. Mas ele escreveu, ele foi, por isso que ele escreveu tantas cartas, né? Eu creio que isso, penso, me desculpem, você pode discordar, só me veio agora esse pensamento. Foi até uma providência de Deus que Paulo tivesse que ficar um pouco confinado para que ele pudesse escrever tantas cartas. Porque imagina, se Paulo ficasse livre, ele ia lá na igreja, pregava na outra, ensinava tudo que ele ensinou nas cartas, e a gente ia ficar sem toda essa riqueza, né, que Deus lhe deu? E eu vejo nisso uma providência de Deus. Mas Paulo vai dizer assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu. É o texto que é lido sempre normalmente, né, lido nas ceias do Senhor. Ele vai dizer, ele vai se manifestar claramente contrário aos que queriam ser discípulos dele, mas isso não significa que ele não se colocasse diante da igreja como alguém que poderia ser seguido. O seu exemplo, enquanto crente fiel, ele chegou a encorajar os irmãos. Olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, vocês me imitem naquilo que eu imito a Cristo, né? Então, não era um imitar incondicional. Não, ele vai esclarecer isso em um texto, eu vou até colocar aqui. Ele encorajou os irmãos que poderiam imitar naquilo que ele estava sendo fiel ao evangelho que ele mesmo entregou e que os demais apóstolos entregaram à igreja, né? Porque, na verdade, o nosso grande modelo, o nosso grande pastor é o Senhor Jesus. Mas, por vezes, meus queridos, é reconfortante a gente ter alguém como a gente, de carne e osso, para quem nós podemos olhar e admirar, ver Cristo nele e admirar, olha, essa pessoa é tão frágil quanto eu, é sujeito às mesmas coisas, e olha como é bonito ver Cristo na vida dele, né? E nós somos uma comunidade, ao meu ver, muito rica, muito agraciada, é a palavra que eu estava buscando quanto a isso. Nós temos o pastor Éder, o nosso pastor líder, né? Que é o nosso líder. Nós temos um corpo pastoral de pessoas sérias, pessoas que amam, verdadeiros amantes da palavra de Deus, amantes do Senhor, pelo que lhes conheço, né? Eu sou o mais novo no ninho aqui do grupo do corpo pastoral. Nós temos aí os nossos anciãos, né? Pastor José, Sueli, que tanto nos inspiram, não apenas com aquilo que falam, mas da maneira como vivem, né? É inspirador. Então, meus queridos, nós devemos sim também sermos encorajados pelos exemplos dos irmãos, quando os irmãos estão sendo fiéis à palavra, estão perseverando sobre a palavra, nós devemos tomar isso como bons exemplos também. E essa ideia também foi reforçada pelo autor da Carta aos Hebreus, que não podemos dizer quem foi, né? Não sabemos com certeza, embora pese uma boa suspeita que tenha sido Paulo também, mas não pode ser afirmado com certeza. O autor da Carta aos Hebreus também vai ensinar, ó, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, atentando para a sua maneira de viver. Naquilo em que estamos vivendo vida bonita, né? Como eu gosto de ouvir sempre as pregações dos pastores, o pastor Eric usa muito, também o pastor Éder também, os demais, eu creio. Naquilo que estamos vivendo vida bonitas, conforme o Evangelho, que sejamos inspiração. Mas nos nossos tropeços, naquilo em que falharmos, não sejamos modelos para ninguém, né? É isso que a maturidade cristã deve nos trazer. Porque eu ou você, amanhã, estamos sujeitos a tropeçar ou talvez até negar o que hoje estamos aqui confessando, né? Até negar a Cristo, né? Enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos, meus queridos. Que Deus nos guarde disso, é a nossa oração. Mas olha o que Paulo vai dizer sobre as facções que estavam se levantando lá na igreja dos Coríntios, né? Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Olha que absurdo, meus queridos, eu de Cristo. Né? Como se todos não fossem de Cristo, né? Ou devessem reconhecer isso. Aí ele vai falar assim, parecia bravo: acaso Cristo está dividido?
Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ou seja, aqui Paulo estava desvinculando aqueles que queriam lá se fazer da facção dele. Ó, não venham atrás de mim com esse pensamento. Sigam a Cristo, e somente Cristo, porque somente Ele deu a vida por vocês. Que bonito esse ensinamento, né? Que bonita essa maturidade do apóstolo, essa maturidade pastoral, né? Olha o que ele fala também. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Ou seja, ele reconheceu que ele mesmo poderia ficar louco um dia, ser apanhado pelo pecado, não sei, e chegar na igreja falando outras coisas diferentes do que ele mesmo já havia dito ou os outros apóstolos já haviam pregado. E ele vai falar para a igreja, ó, se isso acontecer, me rejeita. Assim como vô-lo dissemos, agora e de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, que este seja considerado maldito, anátema. O Espírito Santo como único intérprete da verdade. Então, meus queridos, a verdade não está... nós não somos a fonte da verdade. Não somos o dono da verdade, os donos da verdade, como alguns às vezes se referem. Mas nós conhecemos o dono da verdade. Nós sabemos quem é o Espírito da verdade e ele habita em mim, eu creio. E creio que ele está ao seu lado, habita em você também. É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Jesus, em sua carne, declarou abertamente que sua doutrina não provinha de si mesmo. Ele vai dizer assim, no Evangelho de João, Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Olha só, meus queridos, Jesus como homem, a palavra nos fala que ele esvaziou-se da sua glória. Ele abriu mão por um tempo, enquanto homem, ele ficou destituído da sua glória e totalmente dependente do Pai. Por isso que ele orava tanto. Por isso que ele se apegava tanto à sua comunhão com o Pai. Porque tudo que ele fazia e tudo que ele falava dependia do Pai. Dependia do Espírito da parte do seu Pai, não é? Que veio sobre ele, né? Nós vemos o Espírito descer sobre ele em plenitude no dia do seu batismo, né? Os apóstolos também declararam que a doutrina que ensinavam não provinha deles mesmos, né? Os apóstolos foram no mesmo caminho. Olha o que Paulo mais uma vez fala aos irmãos lá de Corinto. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso porque a promessa de Cristo foi a de que ele enviaria o Espírito Santo que conduziria a igreja pelo caminho da verdade, né? E logo depois que Jesus foi recebido em cima, na presença de mais de 500 testemunhas oculares, né? Ao longo dos dias que Jesus ressuscitou, apareceu para muitos, né? E depois foi recebido ao céu na presença de muitas testemunhas. Ele falou assim, ele deu uma ordem, vocês permaneçam em Jerusalém, esperando a promessa que de mim ouviram, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele estava falando da chegada desse Espírito glorioso, o Espírito da verdade, esse nosso amigo que nos conduz, né? E me chama a atenção que Jesus fala a respeito do Espírito, que quando ele viesse, nem ele ainda ousaria falar de si mesmo. E eu vejo com pesar no coração tantos que se dizem líderes, tantos que se dizem apóstolos e outras coisas mais, outros títulos, às vezes se levantando para falar tudo o que pensam, misturando fé com um monte de coisa, filosofia e política, parece que não tem temor do que vai falar, que pode errar, não é? A gente, quando vai falar a palavra, né, há um temor que vem ao nosso coração, não podemos falar tudo, né, que vem, precisamos filtrar, não é, se de fato isso convém ser dito, não é, para que o povo possa ouvir a voz de Deus e não a nossa, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, né? Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha aí,
O Espírito, então, nem ele ainda falaria de si mesmo, mas falaria da parte de Deus, do Pai, da parte de Cristo, de Jesus, o Cordeiro. E ele nos daria, anunciaria o que está à frente, né? Olha como a igreja ela é bem-aventurada, porque ela pode ver ao longe, porque ela enxerga com os olhos da fé, por meio da palavra de Deus. Deus nos tem feito saber o que está adiante, né? Nós podemos saber que Jesus, porque ele vive, podemos crer no amanhã, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que ele está conosco todos os dias e estará até a consumação de todas as coisas. Venha o que vier, ele estará conosco e estaremos seguros nele. E isso precisa ser dito porque há muitos por aí sem compromisso com as almas, né? Eu falo isso com temor, né? Porque eu já disse que nós mesmos estamos sujeitos a falhar. Não estamos aqui apontando o dedo em riste para ninguém, mas reconhecendo uma verdade. A internet, que é uma ferramenta maravilhosa e poderosa hoje para usarmos, né, para tudo que é bom também, ela pode ter sido usada muito para o mal também, não é? Para desencaminhar as pessoas em muitos contextos e sobre muitos pretextos. E não são poucos os influencers, os coaches, os líderes, os apóstolos que se levantam por aí para desencaminhar alguns, porque o compromisso de muitos é somente ter mais seguidores, não é isso? Mas já dissemos, não é o nosso caso. Não é o que vemos no nosso meio. A nossa congregação é uma congregação em que há pessoas sinceras que estão buscando os pés do Senhor, desejando serem dirigidos por Ele, desejando permanecer na direção que Ele já nos deu, sem que os ventos possam interferir nisso. Nós, por vezes, até, né, pode parecer desafiador, até cansativo, mas nós nunca deixaremos de andar nessa direção que a palavra de Deus nos tem dado, né? Mas muitos buscam a sua própria glória, né? Não é o nosso caso, né? Você pode perceber pela postura dos nossos líderes, né? A Bíblia nos fala, portanto, de um evangelho eterno, né? Atemporal. A essência do evangelho nunca vai mudar, porque o evangelho é atemporal. Este texto de Apocalipse me traz isso com muita clareza. E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, é visto um evangelho eterno. Não é? Não existem muitos evangelhos. Ao meu ver, não existe licença poética para ninguém interpretar o evangelho. O evangelho precisa ser crido e vivido, e não, alguns dizem, precisa revolucionar. Não precisa ser revolucionado. O evangelho está meio envelhecido. Não precisa alguém que pense isso. O evangelho precisa de uma nova roupagem. Isso não vem de Deus, meus queridos. Pode haver muitas maneiras de comunicarmos o evangelho, mas a mensagem é uma só. A mensagem e a essência da mensagem é eterna. É isso o que eu aprendo da palavra e submeto para a sua análise, não é? Como temos dito aqui já, examine tudo o que foi falado aqui à luz da palavra e busque de Deus suas próprias convicções, não é isso? E agora, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês isso que eu aprendi a partir dessa notícia, dessa descoberta arqueológica, que é considerada uma das maiores descobertas arqueológicas da atualidade, especialmente que se refere aos evangelhos, ao Novo Testamento, porque por muito tempo, né, alguns estudiosos se levantaram até mesmo para, é, para negar, para se mostrarem céticos de que embarcações da dimensão que a Bíblia fala, em que embarcou Jesus e mais 12 homens, ou seja, 13 pessoas, que embarcações com essas dimensões fossem usadas nos tempos que a Bíblia nos relata os evangelhos. Mas essa descoberta que foi feita na costa do Mar da Galileia no ano de 1986 veio esclarecer muitas coisas. Primeiro, esse é um grande barco, um barco muito antigo, né, do primeiro século, ali dos tempos bíblicos mesmo, né, dos evangelhos. Ele tem cerca de
9 metros de comprimento por 2,5 de largura, é um belo barco, em que caberia tranquilamente aí uma quantidade de homens, né, de 13 homens, por exemplo, né? Não quero dizer e não estou dizendo que esse foi o barco usado por Jesus, embora lá no museu ele tem até esse apelido, Barco da Galileia, alguns chamam de Barco de Jesus, mas nada pode ser dito nesse sentido, né? Porque não há outras provas que levem a essa conclusão, tá bem? Mas que é um dos barcos aos moldes daqueles que Jesus é visto nos evangelhos usando, né, nessas travessias. Então, como reflexões finais, esses barcos aqui me mostraram, e é o que eu quero compartilhar com você a título de reflexões finais, as evidências do barco, examinando a estrutura do barco, os materiais, os vestígios, as verdades que eu pensei do que os arqueólogos deduziram os pescadores eram muito pobres. O barco era muito precioso para eles. E isso, a prova disso é que nesse barco aí foram nele achado mais de 12 tipos, ao menos 12 tipos de madeiras. Ou seja, porque muitas vezes ele era remendado, ao que parece. Né? Então, para aumentar a vida útil do barco, eles faziam remendos, né? Porque acidentes poderiam certamente acontecer, ou o próprio tempo, né? Causar furos. E esse barco aí, ele tinha 12 tipos de madeiras diferentes usadas, né, entre a sua estrutura e remendos. Né? O barco provavelmente passava de pais para filhos. O que se deduz ali, o que eles percebem é que esse barco foi usado por muito tempo. Né? Os indícios provam isso. E a partir disso eu quero refletir com você, meus queridos, sobre a nossa realidade. Nós somos uma pequena igreja, né? Uma pequena comunidade. Até mesmo a nossa convenção, né? A Igreja Unida, a Convenção Unida Internacional, não é uma das maiores denominações. Mas eu, como disse, eu sou um dos mais novos no ninho, né? Há poucos anos, né? Deus nos trouxe, não tenho dúvida, para estar com vocês, né? Para estarmos juntos. Tem sido para nós uma grande bênção. De muito ensino, nós nos sentimos acolhidos, nos sentimos abrigados, sentimos que Jesus está nesse barco conosco, vemos Jesus estar com cada um dos irmãos, mesmo em suas tribulações, e é o barco em que fomos chamados para estar juntos. Jesus mandou os apóstolos embarcarem e ir na direção que ele deu. E mesmo quando Jesus ficou lá, né, orando no monte, estava orando por eles, estava rogando por eles. O barco estava seguro, né? Alguns momentos remar era até um pouco desafiador, cansativo, as forças parecem estar faltando, mas Jesus sempre chega na hora certa, não é isso? E nós sabemos quem ele é. Nós não pregamos um evangelho de quem ouve falar simplesmente de Jesus. Nós falamos com ele diariamente, orando, ouvimos ele nas pregações, ouvimos ele nos testemunhos dos irmãos, vemos ele na vida dos irmãos. Então, isso é muito precioso, meus irmãos. O barco pode ser aí. Nós somos pobres. Nós precisamos muito uns dos outros. Não somos autossuficientes. Não podemos ser bons crentes, crentes como Deus quer, isolados. Precisamos estarmos juntos dentro do barco. Não é? E Cristo é quem nos dá a direção, o seu Espírito está à frente, não é isso? E o barco é muito precioso para nós, porque é o que Deus tem nos dado nesse tempo, né, para realizarmos a obra, para vivermos a obra com Ele, e nós estamos numa trajetória. Nós estamos indo para um lugar que Ele nos ordenou, um lugar maravilhoso. Né? Em breve nós vamos atracar do outro lado, né? O outro lado desta vida, na glória de Cristo, nós o veremos face a face. Né? A Igreja Unida, ao longo desse ano, né, desses dias, tem completado os seus 59 anos. Né? A nossa igreja já passou disso, né? A Igreja Unida Vila Carrão, ela teve fundação alguns anos antes, né? Mas uma coisa que tem me chamado muito a atenção e traz muito conforto e segurança ao meu coração é ver que é uma igreja que passa de pais para filhos, né? Ver que muitos dos nossos pastores são filhos de pastores, isso não é trivial. De onde eu vim, isso não era muito comum. Não era. Enfim, com tristeza digo, né? Mas quem me conhece já me ouviu dizer isso, é uma das coisas de que me orgulho.
quando eu olho e vejo esse cenário e o desejo para os meus filhos, né? Eu já compartilhei isso. Meu filho já teve a oportunidade de falar que também quer ser pastor. Certamente ele tem visto Cristo em mim, né? Eu tenho visto Cristo nos irmãos e seus filhos também têm visto. E isso para nós é segurança, para nós e para a nossa família, meus irmãos. Vamos continuar juntos nesse barco. Não é hora de aventuras. Não é hora de ensaios, né? de egoísmo, né? de vaidade, de querermos andar sobre o mar. Né? Eu entendo, já compartilhei meu ponto de vista, de que Pedro não foi feliz nesse pedido. E que Cristo deixou dar lá seus passos e permitiu que ele viesse apenas para nos ensinar que nós somos tais quais os irmãos. Somos todos iguais, ovelhas de Deus, e temos só um único e grande pastor, o nosso grande Salvador, Jesus Cristo. É segurança para nós, é segurança para a nossa família, será segurança para os nossos filhos, permanecermos dentro disso que temos recebido por herança. Então, meus irmãos, como considerações finais, não é? A palavra vem e nos diz, não é? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, mas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou para os filipenses, que às vezes eles não deveriam se cansar de ouvir as mesmas coisas, as mesmas recomendações, porque são as mesmas que os nossos pais obedeceram, viveram o mesmo evangelho e que também são segurança para nós diante de novos desafios. E o final é que quando os discípulos já estavam no outro lado, né, quando eles tinham acabado a travessia, a noite já havia passado, dirigiram-se à terra de Genezaré, que era o lugar, a direção para a qual Jesus havia lhes apontado, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Então, meus queridos, olha só, eles só foram ver de fato quem era Jesus naquela noite lá, complicada, quando eles desembarcaram do outro lado. E há muito que é claro que Jesus entrou no barco com eles e fez cessar ali a força do vento contrário, né? A navegação ficou bem melhor. Mas, vejam só, Jesus que não precisava do barco entrou no barco. E às vezes nós somos tentados, né, a querer sair do barco. Vejam só. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que nós só vamos conhecer verdadeiramente, plenamente, a Jesus, aquele que nos conhece, quando nós chegarmos do outro lado, lá na eternidade. É lá que nós vamos ver de verdade quem é esse Jesus maravilhoso, quem é esse Cordeiro de Deus que nos salvou. É isso, meus queridos, é tudo isso que eu queria falar com vocês. E aqui eu, mais uma vez, agradeço a sua atenção, pedindo e desejando que Deus continue aí ao seu lado e à frente de todos os seus assuntos e de toda a sua família. É a oração aqui que eu faço, em nome de Jesus. A paz, meus queridos. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus nos abençoe.